Vamos começar com a pauta, dona Ana? Vamos lá. Primeira pauta do dia. Estados Unidos da América e China chegam ao acordo sobre o tarifaço, com redução das taxas por 90 dias. É quase um cessar-fogo, né, entre os dois países aí. Tarifas sobre as importações chinesas cairão de 145%. A gente comentou isso aqui, inclusive, uma das últimas lives que eu participei, o Trump tinha acabado de anunciar essa tarifa que chegava até 145%, né? Então cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Vamos dar uma olhadinha aí na notícia. Apesar que acho que a própria manchete já falou que a gente precisa saber, né? Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir temporariamente as chamadas tarifas recíprocas entre os dois países durante 90 dias, aí enfim, é o que eu acabei de ler, e os representantes das duas potências se encontraram nesse fim de semana em Genebra, na Suíça, para discutir as taxas sobre importações e anunciaram o acordo conjunto na madrugada dessa segunda-feira. Pois é, foi uma coisa que a gente comentou aqui várias e várias vezes, né? As estratégias de negociação do Trump, coisa que ele fazia desde os primórdios da carreira dele, né? Que é quando você vai fechar um negócio, você começa de uma forma extremamente agressiva, você joga lá o que você quer lá no alto e aí você vai abaixando. O que ele queria no final das contas, né? O Trump queria se beneficiar, né, nas relações econômicas entre Estados Unidos e China no final das contas, né? Queria parar de importar caro. O Trump quer naturalmente fortalecer a indústria nacional e aí ele falou assim, bom, então eu vou entrar numa guerra tarifária com a China, né? Jogou lá 145%. Inicialmente, vocês viram, a China até trucou o Trump, né? Falou assim, vocês vão aumentar? Então a gente vai aumentar também. E começou a subir, né? Organizações econômicas internacionais começaram a se preocupar de ter algum tipo de crise econômica derivada disso, né? Falaram, pô, o Trump ele tá brincando aqui com a economia mundial, como é que ele faz um negócio desse? E no final das contas, ele conseguiu o que ele queria, né? No final das contas, os Estados Unidos ainda vai taxar 30% e a China vai taxar somente 10%, né? É claro que o Trump, ele é uma figura muito polêmica, um cara que fala muita besteira, que desrespeita, né, muitas pessoas, tudo isso é verdade, né? Agora, não dá pra dizer que o cara não é um mestre de negócios, né? Um negociador nato. Tanto é que fez a fortuna dele assim, virou um bilionário dessa forma. E é interessante ver como ele aplica essa lógica também no governo dele, né? Essa lógica de businessman que ele sempre teve no governo Trump, né? Tá bem interessante que esse governo do Trump, ele tá ainda mais agressivo que o de 2016, né? O de 2016 nem foi um grande divisor de águas. Muita gente atribui isso ao fato de que aquele deep state, né? Aquele alto funcionalismo público não só o alto, mas enfim, aquela camada de funcionalismo público ainda era muito dominada pela esquerda, e é verdade, era mesmo, e o Trump não conseguiu fazer grandes diferenças. Aí rolou a pandemia do Covid-19, né? Foi um governo que acabou não tendo grandes conquistas, apesar de ter sim bons resultados econômicos na maior parte do tempo, tá? Então assim, tá curioso de ver isso, né? Acho que agora ele tá conseguindo colocar em prática mais, né, as medidas que ele se propôs a fazer. Também ele demitiu muitas pessoas, né, desse funcionalismo. Ele tá tentando, desde o começo do governo dele, desmanchar esse tal desse deep state, né? E talvez seja por isso que ele esteja conseguindo fazer tantas coisas, né? Também, e de novo, eu sou um cara que eu não sou um mega fã do Trump, não acho ele demais nem nada disso, mas não dá pra gente discutir com resultados, né? Na semana passada também eu participei de uma live aqui, do Detalhe, no caso, né? E eu mostrei pra vocês que ele conseguiu reduzir consideravelmente os crimes violentos nos Estados Unidos. Acho que a estatística que eu tinha trazido era de assalto, roubo à mão armada, né? Que tinha caído, acho que 20%, comparando fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Não chegava a 20%, mas era quase isso, uns 18%, 19%, né? Então, assim, ele tá conseguindo ter os resultados dele lá, né? Vamos ver no que vai dar. Certo, Ana? Certo. Ainda falando em internacionais? Olha lá, direito internacional que tem aí. Putin propõe negociação direta com a Ucrânia e Zelensky exige cessar fogo antes de dialogar. Turquia se diz pronta para sediar o encontro e Trump pressiona líder ucraniano. Faça a reunião agora. O Trump tá sempre aí, o Trump sempre pressionando duramente o Zelensky, né? O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesse domingo que propôs retomar conversas diretas com a Ucrânia para encerrar o conflito entre os países, que já se estende por mais de 3 anos. Essa é uma coisa louca, né? Ô, Ana, quando começou essa treta aí, o que você achou que ia dar? Quando você viu que ia ter guerra, você falou assim, a Rússia vai ganhar rapidinho, né? Eu achei que a Rússia ia ganhar rapidinho. Primeiro, vai durar 2 meses essa guerra. Eu acho que todo mundo achou isso, né? Ia ser uma guerra que não ia durar nada, mas de uma potência... Mas você acha que se não
não tivesse interferência externa, teria acontecido? Não, evidentemente, com certeza, né? Se não tivesse interferência, se fosse só Rússia e Ucrânia mesmo, não duraria nada, né? Mas a Rússia teve uma ajuda absurda dos Estados Unidos nos últimos anos, agora tá tendo que contar com uma ajuda mais da Europa, né? A gente sabe que agora a Inglaterra começou a mandar mais armamento. Ucrânia, né? Não, a Inglaterra mandando pra Ucrânia. A Ucrânia teve ajuda. Eu falei Rússia. Tá, perdão. Então assim, a Inglaterra começou a mandar mais armamento pra Ucrânia e tal, porque o Trump falou, olha, this is not our problem, né? Esse não é um problema nosso, vocês que se virem aí, Europa, o problema é de vocês, né? Eu não vou mais ficar aqui rasgando dinheiro com essa guerra. Ele falou isso muito durante a campanha e foi uma das primeiras coisas que ele cumpriu de promessa, né? Foi fazer uma reunião com o Zelensky e falar, olha, não vou mais ficar distribuindo grana e insumos e armamento pra vocês, né? Mas enfim, 3 anos, cara, que loucura. Realmente, mesmo levando em consideração que teria interferência de outros países, acho que ninguém imaginava que iria durar tanto tempo, né? Acho que os próprios russos não imaginavam isso, né? E é engraçado que ela estourou mais ou menos pouco depois da pandemia, né? Foi logo depois, é verdade. A iniciativa foi bem recebida pelo homólogo ucraniano, que exigiu um cessar-fogo. Volodymyr Zelensky classificou... não é bem um homólogo, né? Classificou a fala como um sinal positivo, tá? Enquanto militares russos ainda avançam sobre o território vizinho, Putin indicou Istambul, na Turquia, como cenário para início de novas negociações. Abre aspas porque o Putin falou. Estamos propondo que Kiev retome as negociações diretas sem quaisquer pré-condições, afirmou o líder do Kremlin em um comunicado televisionado. De novo falando do Trump, né? Assim, dizendo a mesma coisa, inclusive. Não dá pra discutir que o cara consegue resultados, né? Foi só o Trump assumir o poder, foi só ele fazer as reuniões com o Putin, com o Zelensky, e aí vocês podem falar, mas ele desrespeita o Zelensky, mas ele trata o Putin de uma forma que eu não gosto. Tudo bem, é verdade. Mas fato é que não se discutiu cessar fogo durante o governo Biden. Que é uma coisa engraçada, né? Geralmente os republicanos são vistos mais como os violentos e tudo mais, e muitas vezes foram, né? Se pegar o George Bush, foi um dos presidentes mais sanguinários da história dos Estados Unidos, mas o fato é que o democrata adora financiar uma guerra, adora invadir um país, né? Adora um conflito, e no final das contas, foi durante o governo Trump que tá se discutindo em paz de novo, né? Se você voltar um pouco mais, no primeiro governo Trump, não teve nenhum conflito de ordem global, assim, né? Claro, você tinha aquelas tretas no Oriente Médio, que sempre teve e tal, mas você não tava escalonando em conflitos no mundo, né? E agora o Trump voltou pro poder e essas tensões parecem estar abaixando. Agora, é claro que, eventualmente, o fim dessa guerra não vai terminar bem pra Ucrânia, né? A Ucrânia vai sim perder muito território, né? Isso é inegável. Putin já deixou bem claro que ele não vai parar enquanto ele não tiver o que ele quer, né? Que é uma boa parte do território ucraniano, né? É claro que, no final das contas, ele queria a Ucrânia inteira, né? Se perguntasse pra ele, ele ia querer tudo. Ele não reconhece a legitimidade do povo ucraniano. O Putin não se conforma que quando os países se separaram lá com a dissolução da União Soviética, né? A Rússia perdeu o território da Ucrânia. Ele não enxerga aquilo como um povo diferente. O que é uma tristeza, porque o próprio povo ucraniano não quer ser governado pelos russos, não se veem como os russos, odeiam os russos pelo que aconteceu, sobretudo na época do Holodomor, né? Que foi aquela fome em massa causada por Stalin na Ucrânia, que utilizou a fome como uma arma, né, contra civis. Ele fazia aquilo de uma forma deliberada, ele usava a fome como uma ferramenta, uma estratégia ali de dominação daquele território, né? Então, mas enfim, no final das contas, acho muito, mas muito difícil que essa guerra acabe e a Ucrânia simplesmente não perca nenhum território, né? É o que vai acontecer. Já em seu perfil oficial no X, Zelensky escreveu que o mundo inteiro está aguardando por uma paz duradoura entre os países, mas que o primeiro passo é o cessar-fogo, com certeza. O presidente da Ucrânia afirmou que não há razão para mais mortes e espera que os russos confirmem uma pausa total, persistente e confiável a partir de amanhã, 12 de maio. Em resposta a Putin, o gabinete do presidente turco afirmou que a cidade está pronta para sediar investigações que levariam a uma solução permanente, um ponto de virada histórico em sua análise. Pois é, mais uma tentativa de cessar fogo aí. Vou abaixando um pouco mais, vocês vão ver que o Trump tá pressionando o Zelensky, né? Ó lá, outra autoridade já comentaram, de novo, aquilo que a gente tava falando, né? Olha o que o Trump falou. Em sua rede social, publicou que esse é potencialmente um ótimo dia aos dois países. Pensem nas centenas de milhares de vidas que serão salvas quando esse banho de sangue sem fim chegar ao fim, tá? Então é isso. É o que nós falamos aqui. O Trump vai continuar a pressãozinha dele no Zelensky pra aceitar os termos do Putin, né? Trump, de novo, ele não é um cara que tá bonzinho. Ele tá pressionando o Zelensky pra fazer a vontade do Putin, né? E dar parte do território ali, abrir mão, né? Porque não tem mais o que ser feito. Vamos lá. Sinal cortado. Rússia interrompe transmissão após Lula falar em usinas nucleares. Vamos ver. Que nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Opa, fecharam o sinal?
Ai, fecharam o sinal. Bem na hora que a gente queria ouvir Basília Rodrigues e Isabel Mega. Por isso que, quando veio esse sinal ao vivo da Rússia, logo a gente roda ali, coloca break news e rapidamente expõe para vocês. Assim, vou ser sincero, eu não entendi exatamente, mas eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: o Lula deve ter citado o que não era pra citar, né, falou de algo que ainda tava em negociações internas, melhor dizendo, porque assim, a verdade, pessoal, é que usina nuclear, né, é um ponto frágil, é um ponto polêmico, mas não tem muito motivo, tá? Usina nuclear é assim, a energia nuclear, ela é a forma mais sustentável de energia que a gente consegue produzir hoje, né, uma das mais, extremamente segura, as pessoas falam assim, mas e Chernobyl, e Fukushima? Bom, tudo bem, mas olha quantas usinas nucleares existem no mundo e quantos acidentes nós tivemos, né? E ainda assim, né, o caso de Chernobyl foi uma negligência absurda, né? Então, de verdade, por mim, o mundo tem que ter mais usinas nucleares, porque é mais sustentável, gera mais energia, torna a energia mais barata, né? O que eles falam aí? Durante uma reunião, blá, 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 causou surpresa ao mencionar a possibilidade de cooperação internacional na área de energia nuclear envolvendo Rússia e China. Poucos segundos após citar o tema sensível de usinas nucleares, a transmissão foi inesperadamente cortada pela parte russa. Assim, a gente tem que ganhar alguma coisa com aliança com algum desses países, né? Porque a gente abre as pernas pros Estados Unidos, não vem nada em troca. Abre as pernas pra China, não vem nada em troca. Abre as pernas pra Rússia, não vem nada em troca, né? Então, assim, eu acho que tem que negociar sim, né? Mas o Putin é um ditador, mas a China isso e aquilo, mas o Trump é um retardado. Olha, eu acho que a gente tem que negociar pro que é melhor pro Brasil. Acho que o Lula que vai fazer isso? Não acho, tá? País, pessoas. Exatamente. Talvez, não sei, eu imagino que possa ser algum plano que o Putin deve com a China, que o Brasil, não seja necessariamente público ainda, e o Lula meio que boca de sandalhou. Boca de sandalhou. Opa, não fala disso não. Ele boca de sandalhou. Agora, sabe uma coisa interessante de Chernobyl, né? Assistam a série Chernobyl. Já assistiu, Ana, a série? Assisti. Cara, eu vi essa série, é uma minissérie, na verdade, já tem 4 ou 5 episódios, né? Eu acho que eu assisti umas 5, 6 vezes. Nossa eu senhora. amei aquela série. Amei, achei fenomenal. E é uma história bem anticomunista, né? O desastre de Chernobyl, e isso palavras do próprio Mikhail Gorbachev, falou, aquilo ali foi a martelada final pra decretar, né, pra destruir de vez a União Soviética, né? Aquilo foi o último escândalo, foi a última coisa que eles conseguiram suportar. Depois de Chernobyl, aquilo se tornou totalmente insustentável, né? Foi um acidente nuclear ali sem precedentes, né? Um perigo aquilo que quase inviabilizou, né, a vida em 2/3 da Europa. Na série eles mostram, né, que você tinha uma preocupação gigantesca que se os dejetos nucleares atingissem os lençóis freáticos e eles estavam descendo rapidamente, aquilo aconteceria em questão de poucos dias, aquilo ia inviabilizar a vida na Europa toda, porque as águas iam ficar infectadas durante, sei lá, 200 anos e tudo mais, né? E aí eles mostram, eles chamando pessoas que tiveram que se sacrificar, né? Pessoas que tiveram que entrar ali naquele subsolo pra impedir que isso acontecesse, e as pessoas, obviamente, morreram depois por conta de câncer e outras doenças que se desenvolve por conta daquela altíssima radiação, né? Mas é uma história, assim, fenomenal, de sacrifício humano em prol de um bem maior, né? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Governo Lula tenta incluir regulação de redes em projetos sobre inteligência artificial. O governo Lula já se movimenta nos bastidores para tentar influenciar os rumos da comissão especial que debaterá o projeto da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. O colegiado será instalado em maio. Segundo parlamentares que acompanham o tema, o Palácio do Planalto atua para incluir no texto que será elaborado pelo relator da comissão trechos sobre regulamentação das redes sociais. Eles não desistem. É impressionante, cara. O PT vai ficar o governo inteiro do Lula, e vai ser o governo inteiro, né, porque ele não vai se reeleger, pelo menos eu acho muito difícil que ele se reeleja com o governo péssimo que ele tá fazendo, né, apesar de a gente tá no Brasil, né, nada mais surpreende. Mas eles vão ficar o governo inteiro tentando passar esse jabuti bizarro aí da regulamentação nas redes, né. Vamos ver se tem mais detalhes sobre isso. A primeira sessão da comissão especial sobre o projeto de IA está marcada para o próximo dia 20 de maio. O acordo prevê que, na ocasião, a deputada Luísa Canziase, do PSD, seja eleita... Opa, saiu eleitra, olha só, como presidente do colegiado. Aí, de novo, o projeto de regulamentação das redes, conhecido como PL das Fake News, mentira, é o PL da censura, tá? É PL da censura, não é PL das Fake News, coisa nenhuma, tá? Cadê? Está parado na Câmara há quase um ano. Em junho de 24, o então presidente da casa, Arthur Lira, anunciou um grupo de trabalho sobre o tema. O grupo
Contudo, nunca funcionou. Apesar disso, o governo nunca desistiu totalmente do projeto. Sempre que pode, próprio Lula defende que o Congresso vote a regulação das redes sociais, de preferência antes da eleição de 26. E aí ele conta no último parágrafo que os parlamentares do Centrão estão rechaçando essa tentativa de regulamentação aí e tal. O Centrão não rechaça nada, essa é a verdade, né? O Centrão rechaça até o governo oferecer o que ele quer, né, Centrão? Vocês aí que cuidaram tão bem dos aposentados, do INSS, que gostoso que tá sendo esse governo Lula pra vocês, não é mesmo? Não dá pra comemorar isso, tá? A gente não pode depender do Centrão pra nada, né? Agora, de novo, o governo Lula, ele tá tentando de qualquer forma inserir essa censura na legislação brasileira. Mas a Europa fez e tal. Mentira. A Europa não fez um projeto bizarro que nem o que o PT queria passar aqui, que responsabilizava as redes sociais pelo que era dito nas suas plataformas. Quer dizer, você imagina, né? Sei lá, só nesse post deve ter, o quê? Uns 100 comentários, vamos supor, né? E aí você vai em outro post, tem mais 100, 200, 300 posts com milhares, centenas de milhares de comentários, pessoas falando o tempo todo. Uma coisa completamente descontrolada. O Brasil é um dos países que mais utiliza rede social no mundo. No mundo. Se não for o que mais usa, o que as pessoas mais passam horas nas redes sociais. Agora você imagina, né? Essas plataformas tendo a responsabilidade de tudo que é falado lá. E por que o projeto era tão ruim? Porque o projeto dava essa responsabilidade, né? E isso ia fazer com que as redes sociais tivessem que praticar uma censura prévia, de uma forma ainda mais arbitrária do que era feito antes. Isso sempre foi um problema, tá? As pessoas perdiam páginas, contas, comentários eram apagados, porque a rede social falava assim, por via das dúvidas apaga. E às vezes não dava uma justificativa, não dava uma chance da pessoa se defender, até por serem muitas pessoas, né? Então, na prática, ia ser censura prévia. Eles iam usar lá os algoritmos e a detecção de palavras para proibir certos tipos de comentários, ou seja, você ia limitar consideravelmente a liberdade de expressão, que é sempre o que o PT quer fazer, né? O PT nunca foi amigo da liberdade de expressão, pelo contrário. O Lula já expulsou, ou tentou expulsar, não lembro agora se ele conseguiu ou não, um jornalista gringo, acho que ele era inglês, por ter falado que o presidente gostava de cachaça, por ter falado a verdade ainda. É um cachaceiro. O Lula bebe... Ele mesmo já disse isso. Ele mesmo mostra isso. O Lula bebe compulsivamente, bebe o tempo todo, né? Então, assim, é isso o que eles querem fazer, né? E aí, falando em regulamentação das redes, olha isso aqui. Isso é um absurdo. Leia pra gente. Isso é um absurdo. Falando sobre PT ainda, a gente vai ler o absurdo que a página do PT de São Paulo postou. Se o golpe tivesse dado certo, ou seja, eles estão falando, assim, sempre evocando o Bolsonaro, né? Na época do governo Bolsonaro, a gente tinha mais e o PT. E aí, na época do PT, a gente tem mais e o Bolsonaro. Então, assim, surgiu um escândalo de corrupção do PT, um escândalo, assim, não é um escândalo milionário, não é um escândalo multimilionário. E também não é um escândalo bilionário, é um escândalo multibilionário. Um escândalo de mais de 90 bilhões de reais em um ano. Vocês têm noção? Eu não tenho noção nenhuma. 90 bilhões de reais em um ano. É muita grana. Então aí pinta esse escândalo. Primeira coisa que eles falam é, olha, o golpe do Bolsonaro, já começa falando assim, né? Cara, esquece o golpe do Bolsonaro, né? Mas vamos lá. Se o golpe tivesse dado certo, a roubalheira do INSS continuaria. E você mais ficaria sabendo. Acho que quer dizer, você jamais ficaria sabendo. Compartilhe a verdade. Lula salvou o INSS. O que o Lula fez pra salvar o INSS? Assim, pelo contrário, tá? É verdade que esse escândalo começou durante o governo Bolsonaro. Aqui nós criticamos demais o ex-presidente Jair Bolsonaro por abrir as pernas pro Centrão, entregar todo o governo dele, tudo pra salvar o filho corrupto dele, né? E isso é verdade. Então, esse escândalo específico do INSS começou no governo Bolsonaro. Mas aí a gente tem, a Ana já ia colocar aí, ó, embaixo, as notas da comunidade, ó. O roubo aumentou 253% desde que Lula assumiu a presidência. Sabe qual que é a diferença entre o PT e o Bolsonaro, né? É que o PT, o Lula, o PT, eles são ladrões muito mais competentes, muito mais eficazes. O Bolsonaro é ladrão também, mas é ladrão de galinha, né? Não era um cara... claro, o Bolsonaro não é um cara que participava dos grandes esquemas de corrupção, porque ele não era isso, ele não era um grande deputado com muita relevância e tal, ele fazia rachadinha no próprio gabinete e tirar uma graninha aqui, era isso que ele fazia. Agora, o PT institucionalizou a corrupção de uma forma, assim, praticamente sem precedentes na história do mundo, vai. Você vai encontrar alguns paralelos aqui e ali, mas poucos, tá? Tinha até um post que fazia a comparação. No primeiro governo Lula, a gente teve o Mensalão, que foi um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. Sim. Depois, governo Dilma, tivemos Petrolão. o Petrolão. E agora a gente tem o escândalo do INSS. E só vai aumentando, tá? Só vai aumentando. O Mensalão eram milhões. O Petrolão foram, acho que, não sei quantos. Alguns bilhões. Mas eram sim. alguns. Acho que menos de 10, talvez. Agora esse aqui tá 90. Porra, se a gente tiver mais um governo Lula, esquece. E 90 bilhões de reais pra você tirar dinheiro de aposentado. Esse que é o mais bizarro e grotesco. Certamente vocês que assistem aqui devem ter visto, a gente mostrou vários vídeos de aposentados falando sobre quando eles viram os descontos e ficavam confusos. Pessoas simples, pessoas pobres, sabe? Pessoas... De fato precisam daquilo ali. Claro, sabe? Muitas vezes ignorantes, e eu não falo ignorantes no sentido
pejorativo. Eu falo pessoas que não tiveram acesso à educação mesmo, né? Gleisi Hoffmann, do PT, está fazendo negociatas para barrar a CPMI do INSS e não investigar nada. Olha só, eu não tinha lido essa segunda linha aqui. Eles estão colocando que o Lula salvou o INSS, enquanto a Gleisi Hoffmann, né, tá negociando para que a CPMI do INSS não aconteça. O que, Gleisi? Você acha que não tem que investigar um rombo de 90 bilhões em um ano? Pra você é normal isso. Claro que é normal, né? Uma das associações que roubou aposentados é do irmão do Lula, e é verdade também, né? Embora esse irmão do Lula, sejamos justos aqui, ele não está sendo diretamente investigado, né? Pessoa dele não está sendo investigada ainda, ao que se sabe, porque muitas dessas investigações elas são sigilosas e tudo mais, mas até onde se sabe, ele não foi investigado, até porque ele não foi alvo de busca e apreensão naquele dia, que tiveram várias buscas e apreensões, várias prisões e tal. Mas assim, ele é presidente de um sindicato, tá? Que está sendo investigado. E ele é irmão do presidente da República, né? Presidente da República esse, que colocou ali o presidente do INSS. Foi o Lula que nomeou esse presidente do INSS, né? Que foi nomeado durante o governo dele. E essa daqui não foi nas notas da comunidade, falador. A AGU exclui CONTAG da lista de entidades com bens bloqueados. E o sindicato do irmão do Lula também. Eles excluíram as duas entidades. Tudo normal, tá? A AGU, né, a Advocacia Geral da União, beneficiando, né, tirando o bloqueio dos bens, né, de um sindicato ligado ao irmão do presidente da República, que está sendo investigado, novamente, repito aqui, por um escândalo que já soma mais de 90 bilhões de reais em um ano. A ação da AGU exclui CONTAG e sindicato do irmão de Lula. Escritórios suspeitos de pagar propina e de usar laranja ficaram de fora da ação bilionária do governo. Vejam, esse escândalo, ele não apenas está sendo um escândalo financeiramente falando, né, muito grande, como ele está envolvendo diversas esferas do Estado brasileiro para acobertar um roubo grotesco de aposentados. Assim, o PT realmente voltou com tudo. Parabéns, hein, Jair Bolsonaro? Parabéns, Jair Bolsonaro. Olha as coisas que a gente tá sendo obrigado a ver aqui por causa da sua incompetência, por causa da sua ingerência, né? Por causa dessa sua imbecilidade. O PT voltou e voltou roubando com tudo e dane-se. Eles estão aí pra isso. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Defensoria da União recomenda que Exército elabore protocolo de alistamento para trans. Isso, é isso que o Brasil precisa, né? A gente acaba de falar de um escândalo de 90 bilhões de reais, tá? E aí, a Defensoria Pública da União tá preocupada, mas não tem um protocolo pra alistar travesti no Exército. Assim, a gente deve estar na Suíça mesmo, né? Não tem mais nenhum problema pra gente lidar aqui, né? Não tem falta de saneamento básico, não tem uma cultura lixo, não tem crime organizado dominando o território brasileiro, não tem compra de voto, não tem nada. Já que não tem nada, a gente vai se preocupar com travesti no Exército. Me parece razoável para um país como o Brasil, né? Olha só. A Defensoria Pública da União encaminhou ao comandante do Exército, o general Tomás Paiva, recomendação para que seja elaborado um protocolo específico para um atendimento a pessoas trans que quiserem se alistar no serviço militar obrigatório. Imagino também que tem uma fila de pessoas trans querendo se alistar no Exército. É um grande problema. Realmente. É um grande problema. Existem pessoas, assim, desesperadas pra estarem no Exército. Você passa nas portas dos quartéis de alistamento ali, você só vê um monte de travesti protestando. Pelo amor de Deus, me deixa servir. Pelo amor de Deus, gente. E assim, vamos lá. Você acha que um exército, né, composto ali por diversas pessoas trans, não é um negócio que passe ali aquele ar de seriedade, né? Aquele ar intimidador que um exército deve ter, né? Intimidador, eu digo assim, que passa seriedade mesmo, né? Não tô dizendo que tem que ser intimidador com a própria população, né? Mas agora, vocês imaginam um país invadindo o Brasil, né? E aí vai ter um monte de estudante de CA, de sociologia, com o cabelo rosa na frente. É que isso não vai acontecer porque essas pessoas não querem servir o exército. Então, assim, a defensoria tá atacando um não problema. Aliás, defensoria pública no Brasil é uma piada de mau gosto, tá? São os mamadores, não servem pra nada. Olha, lá na Alesp, às vezes aparecem pessoas da defensoria pública, né? Eles só aparecem pra pedir mamata, aumento de salário. É isso. Defensoria Pública no Brasil não dá pra ser levado a sério. E aí, tem um papelão desse aí, ficar preocupado com um travesti em exército. Inacreditável. E falando em país de merda, vamos lá, põe aí na tela. Já tá na tela ou não? Não, agora tá. MC Rian destrói gramado do estádio, olha, tô com o exército na cabeça, hein? Destrói gramado do estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, São Paulo. Post do MBL Piracicaba. Sigam aí, MBL Piracicaba no Instagram. Põe o vídeo aí, tem o vídeo, não tem? Vídeo. Peraí, bom, não precisa ler, acho que o vídeo já explica, né? Vamos ver. Felipe, realmente uma situação difícil, uma situação que tem que ser muito bem conversada.
uma situação que tem que ter esclarecimento. Não pode ficar só os papéis indo para a justiça para poder definir. Porque o prejudicado, você que é aqui o representante da torcida, que foi eleito pela torcida, o sentimento do torcedor. Então a gente está falando aqui não da área jurídica, mas da área desportiva. Você como vereador e como ex-integrante de torcida uniformizada, como você está enxergando esse ato de vandalismo desse artista? Bom dia a todos, né? Pego de surpresa também, né, Tarantino? A gente acordou com essa triste notícia. Cara, que Nós bizarro. estamos brigando aqui, lutando pela melhora do gramado, pela melhora das estruturas do 15. Né? A gente conseguiu uma emenda parlamentar para fazer algum trabalho de irrigação. Tá, acho que deu pra entender. Vocês veem Dar um que é um país, né, que tem uma cultura pobre, em primeiro lugar, e aí transforma esse tipo de ser asqueroso, como esse tal de MC Rian, né, numa celebridade, num cara famoso. Ele tava dirigindo um carrão ali, que eu não entendo muito de carro, mas era um carro bom, assim. Pra ter um carro bom daqueles, o cara tem que ter grana, né? E, naturalmente, deve ser um cantor famoso, né? Então, assim, o ponto 1 já é essa cultura lixo que transforma esse tipo de pessoas em celebridades. Então, esse é o ponto. Ponto 2, né? Aliado a isso, você tem uma população que é extremamente egoísta, né? Que não vê a coisa pública como algo a ser cuidado, né? Não, as pessoas jogam lixo no chão, as pessoas depredam edifícios públicos. Um amigo meu mandou uma foto esses dias, eu fiquei chocado. Ele tava viajando de ônibus, né? Era uma viagem, acho que era intermunicipal, não era interestadual, né? E aí ele mandou uma foto da estação, do negocinho de carregar celular do ônibus, né? Da tomada ali, né? E ela tava preenchida ali com um chiclete. Quer dizer, um animal olhou aquilo e falou assim, eu vou estragar isso de graça, para que o próximo passageiro que vem aqui não consiga carregar o celular. E aí entupiu o negócio lá com o chiclete e quebrou a tomadinha ali. Então, assim, é um completo e total desrespeito gratuito, né? E aí, o terceiro fator é a impunidade. As pessoas fazem essas coisas e não acontece nada com elas. Então veja a quantidade de estímulos que as pessoas têm no Brasil para serem canalhas. Você que tá assistindo, que naturalmente, eu imagino, né? É um cidadão honesto, né? Que não comete esse tipo de coisa, vê esse tipo de coisa e fica revoltado, né? Saiba que você tem um grande mérito aí, porque todos os estímulos que existem no Brasil é pra você ser picareta, é pra você ser vagabundo, é pra você não se importar com as outras pessoas, né? Na minha opinião, um cara desse tinha que pegar, assim, uma cadeia braba. Ah, mas o prejuízo não foi tão grande. Não interessa, porque a questão ali não é um prejuízo financeiro. A questão é o desdém que aquele cara tem com o resto da sociedade brasileira. Vocês entendem? A destruição de um patrimônio público, ela é muito mais do que aquela simples destruição. Ela é uma mensagem de que o cara tá dizendo assim, eu estou acima de vocês e eu estou cagando pra vocês. E um cara desses, ele tem que ser devidamente educado, né? E vai ser educado na cadeia. Mostra a camisetinha aí. Aqui, ó. É que eu não vou falar que tem que matar o cara por conta disso, Não, né? mas são duas mas opções. são duas opções. Opção 1, prendeu. Aqui, ó. É isso aí. É isso aqui. Vamos lá? Ai, cara, isso é desesperador. Facções criminosas atuam para interferir nas eleições em cidades do interior do Brasil. Isso acontece muito, muito. Isso aqui não é novidade, tá? Mas vamos ver. Ó, parece que tem uns dados interessantes aí. Segundo um relatório sigiloso sobre as eleições municipais de 2024, ao qual o Fantástico teve acesso, grupos criminosos tentaram interferir nas campanhas de 2024 em pelo menos 42 cidades. A gente sabe que foi muito mais que isso, tá? O crime organizado, ele já tá intrinsecamente ligado à política brasileira. Alguns lugares mais do que outros, né? Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, o negócio é escandaloso. Aqui em São Paulo existem políticos que são assim... Mas não é segredo falar isso. Eles são notoriamente ligados ao PCC. Gente graúda, tá? Que eu não vou ficar falando nomes aqui, porque... Nem processo, meu medo. Nosso medo quando fala de crime organizado é outro, né? Mas assim, quem acompanha um pouco lá sabe. Pessoas que trabalham na Câmara Municipal de São Paulo, elas sabem, ó, o fulaninho ali é ligado ao PCC, né? Então, o crime organizado, ele não é só um problema no tráfico de drogas, é um problema pra segurança pública, né? De, pô, você sair à noite e ter medo de mexer no seu celular porque você pode, né, ser assaltado e morto. Ele é um problema pra todas essas coisas, né? Mas ele também é um problema pra própria ordem institucional brasileira. Ele já tá se enfiando, né, nos mecanismos democráticos do país. Já está se enfiando, não, já se enfiou, né? E isso tem muito... tem um pouco de culpa, né, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que é ilegal o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. Vamos lembrar, isso se não me engano, a primeira eleição que isso passou a valer foi 2016 ou 2018, mas eu acho que foi 2016. Assim que o Supremo Tribunal Federal proibiu que empresas financiassem campanhas de políticos, que eu não vejo nenhum problema ético com isso, tá? Nenhum. O problema é corrupção, caixa 2 e tudo mais, mas enfim. O crime organizado, ele deu uma escalada na política brasileira. Eu lembro que de novo, não me lembro agora se foi 16 ou 18, acho que foi 16. Aquela eleição, ela foi marcada por assassinato de candidatos, por candidatos
candidatos ligados a crime organizado, né? No que as empresas não podiam mais atuar, o crime começou a subir, não é? Isso aconteceu muito, vocês pesquisarem aí, candidato morto, eleições, vocês vão achar várias notícias. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, isso aconteceu demais. Vamos ver o que eles descobriram aí, vai. Facções criminosas têm atuado para interferir no resultado das eleições em cidades do interior do Brasil. Foi o que aconteceu em João Dias, no Rio Grande do Norte. Um grupo que contava com traficantes internacionais ligados ao PCC executou o prefeito da cidade após uma briga pelo poder. A cidade, de pouco mais de 2.000 habitantes, estava em plena disputa eleitoral. Primeira coisa, cidade de 2.000 habitantes. Não deveria existir uma cidade de 2.000 habitantes. Isso não tem cabimento. Você tem um local ali com 2.000 habitantes e você funda uma cidade para aquilo. Com prefeitos, com vereadores, com juízes, Cara, isso é insustentável. Insustentável. O estado que mais tem municípios no Brasil é Minas Gerais. A quantidade, veja só, a quantidade de municípios em Minas Gerais que tem, cuja população, cuja maior parte da população trabalha em órgãos públicos e recebe benefício do governo, sendo infinitamente maior do que pessoas do setor produtivo. Ora, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Né? Isso não deveria existir em nenhum lugar. O setor público, né? O número de funções públicas, ele naturalmente tem que ser bem menor, né, do que o número de pessoas que trabalham no setor privado. Porque o setor público não produz. O setor público é sustentado pelo setor privado. O alvo dos criminosos era Francisco Damião de Oliveira, conhecido como Marcelo, prefeito de João Dias. Francisco, conhecido como Marcelo, é ótimo. Ele e o pai foram assassinados em agosto de 24, durante a campanha para a reeleição de Marcelo. Meu Deus. A execução foi o desfecho trágico de uma disputa pelo poder na cidade, que envolvia o acordo realizado para a eleição anterior. Não, envolvia um acordo realizado para a eleição anterior e planejado por traficantes do PCC. Olha só, vamos ler aqui o que um traficante do PCC falou em áudio. Peraí. Vamos lá, esse áudio aí foi um áudio interceptado pela polícia, imagino, né? A gente fazendo um acordo desse com você aí é uma coisa que dá pra você se remediar pro resto da vida. Você vai sair de boa. Porque 230 eu dei pra você pagar suas contas. E agora eu vou lhe dar mais 500 mil reais. Pense por esse lado. É muito dinheiro. Diz Francisco Deus Amor Jacome, condenado por tráfico internacional e ligado a Marcola, o líder do PCC, em um áudio. Eu imagino que ele tava falando isso pro tal do Marcelo, né? Na gravação aparecem ofertas que teriam sido feitas a Marcelo antes da eleição para prefeito em 2020, quando a chapa do Partido Progressistas trazia ele como prefeito, e a irmã do traficante, Damária Jacome, como vice. A irmã de um traficante de drogas. E sabe qual é o pior? O crime organizado, ele não conseguiria se enfiar na política brasileira se as pessoas não votassem em pessoas ligadas ao crime organizado. Mas as pessoas votam. E esse que é o pior. As pessoas votam. As pessoas votam ou porque vendem o voto, ou porque não se importam em pesquisar sobre os políticos que elas estão elegendo, vão lá e votam no primeiro que elas veem, né? Ou simplesmente porque elas não ligam. Às vezes elas não ligam. Tem muita gente que mora em áreas dominadas pelo tráfico que passa pano pros traficantes. E fala assim, eles mantêm a ordem aqui, então beleza, até que não é tão ruim assim. A polícia também comete atos ruins, né, e tal. Então, entre um e o outro, pra mim não faz diferença. As pessoas não se importam. Eu uma vez eu tava falando com o Rafa Luz, né, que ele já foi policial militar, hoje ele é bombeiro militar, né, um cara nota 1000, assim, do MBL lá do Rio de Janeiro. E ele falou, cara, na época que eu era policial militar, o que mais me assombrava era ir prender traficantes e bandidos, pessoas assim que toda a população daquele local sabe que não presta. E mesmo assim a população tentava atrapalhar a polícia. Isso acontecia de monte. Então a gente fala de crime organizado enquanto problema, o próprio brasileiro acaba sendo um problema também, né? A gente reagiu esses tempos atrás aqui na live um vídeo exacial. O policial tava perseguindo um bandido em moto e a população ficava jogando coisa na frente do policial pro policial cair ou se perder e o cara fugir. O que me assustou, né, é que, assim, porque a gente sabe que isso acontece, mas o que me assustou foi o Rafa falar que, não é que isso acontece muito. Isso é muito comum. Aí é fogo, né? Aí é inacreditável. É uma população que quer ser dominada pelo crime organizado. Às vezes você fala assim, bom, então vou fazer o quê? Vou fazer minhas malas e ir embora. Vocês querem ficar nesse caos, nesse submundo, vai fazer o quê, né? Olha só, tem um outro áudio desse tal de Deus Amor. Legal que assim, o cara é um traficante perigosíssimo e o sobrenome dele é Deus Amor. É muito bizarro, né? O futuro prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e a minha irmã, Damária Jacome, a futura vice-prefeita de João Dias, diz Deus Amor em um vídeo de campanha. Meu Deus! Mesmo procurado pela Interpol, Deus Amor fazia aparições na campanha. E ele não era o único da família envolvido em crimes. Claro que não, né? Meu Deus, o próprio traficante... Assim, se fizessem uma sketch humorística com um traficante do PCC falando assim, vota nesse aqui e tal, um cara notoriamente conhecido como um traficante, as pessoas vão falar assim,
assim, imagina que isso ia acontecer na vida real, pelo amor de Deus, né? Também não é pra tanto também, né? Não, mas é pra tanto sim. Bem-vindo ao Brasil. Antes de 2019, 4 irmãos da família Jacome foram condenados por tráfico internacional de drogas, afirma Alex Wagner Alves Freire, delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Que família bacana, cara. Grande família Deus Amor. Não, os caras, como é que é o nome da cidade? É Família Deus Amor, exato, né? João Dias. Assim, o João Dias tava elegendo a família Soprano pra tomar conta da cidade, né? Que isso, cara. Segundo as investigações, Deus Amor e Leijan Jacome estariam entre os principais traficantes do Nordeste, chegando a comercializar mais de 30 milhões de reais em maconha. Os outros 2 irmãos são José Romeu Jacome e Samuel Jacome. A família Jacome sempre teve histórico envolvimento com o PCC, diz o delegado Carlos Michel Teixeira Fonseca, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Os investigadores acreditam que o dinheiro oferecido por Deus Amor seria para Marcelo renunciar à prefeitura. Sim, né? Óbvio. Mas esse Marcelo, cara, vou te contar uma coisa. Além de você ser desonesto, você é burro, porque você fecha um acordo com o PCC, então você fecha um acordo com a maior facção criminosa do Brasil. E aí, o acordo é o seguinte, você que vai se eleger, você vai colocar minha irmã de vice, é o traficante falando, né? E aí, quando você chegar lá, você vai renunciar, e aí a minha irmã vai ser a prefeita, e a gente vai tomar conta de tudo. Aí o cara fala, beleza, fechado. Então eu ganhei 280 mil reais aqui, num acordo anterior, né, que eles estavam falando no áudio, ganhei mais 500 mil reais, o cara levou 780 mil reais de dinheiro sujo, aí chegando lá, ele não quer renunciar? O que você achou que ia acontecer com você? O cara ia olhar e falar, não, tá, tudo bem. Putz, que acontece, né? Vou tentar ir em outra cidade em 2020. Dedico esse dia aos meus 7 irmãos, Francisco, Maria, José, Samuel, Leidiane e Romeu, e de uma maneira mais especial ainda, aos meus 2 irmãos, Deus Amor e Leijan, declarou Damar em discurso de posse. Segundo a polícia, mesmo antes da renúncia de Marcelo... não, então peraí, então ele renunciou. Ele chegou a renunciar, é que provavelmente ele não tava querendo cumprir o acordo e tal. Segundo a polícia, mesmo antes da renúncia de Marcelo, os traficantes do PCC, Deus Amor e Leijan, seriam os verdadeiros gestores do município. Olha isso, cara. Você tem, assim, uma organização criminosa de altíssima periculosidade. Um negócio terrível, assim, governando uma cidade no Brasil. E assim, isso é um esquema que foi descoberto, tá? Isso é um esquema que foi descoberto. Quantas cidades não estão sendo governadas por integrantes do PCC agora, nesse exato instante, enquanto a gente tá aqui nessa live? A gente não sabe, né? Como indica a transcrição de um discurso em que Damari afirma que os irmãos tinham idealizado os 4 anos da administração. E eles falavam isso abertamente ainda. É isso que mais me impressiona. As prefeituras hoje recebem muitos valores, tanto de impostos municipais, mas principalmente de repasses de recursos federais, diz o delegado Alex Wagner Freire. A combinação de dinheiro e poder atrai facções criminosas. De acordo com o IBGE, a receita do município de João Dias foi de 23 milhões de reais em 2023. Uma cidade de 2 mil habitantes. 2 mil habitantes. 23 milhões de reais. A receita, tá? Ou seja, quer dizer que essa grana... Você acha que 2 mil pessoas estão faturando, né? Gerando isso de dinheiro, né? Não, é o dinheiro que vem dos impostos de outros estados, sobretudo São Paulo, a gente sabe disso, né? A estratégia é tomar esse poder político, isso aí deu pra entender, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. A atuação das facções, desce aí, precisamos estar atentos, blá blá blá. Aí eles trazem alguns dados bacanas. Muito bom, muito bom. Eu achei bem interessante essa matéria aí. Legal ficar sabendo. Legal, né? Ficar puto, mas foi um trabalho bem feito aí. De acordo com a investigação, Damária e a irmã Leidiane, vereadora de João Dias... tá, vereadora agora também. Teriam mandado contratar homens para matar o prefeito. Que bizarro. Bom, é um absurdo, né? Assim, é um absurdo. Eu realmente fico... É até difícil de comentar. Confronto entre CV, né, Comando Vermelho, e Terceiro Comando Puro marca Dia das Mães no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Cara, é fogo, né? Assim... No Rio de Janeiro, você não precisa morar na favela pra se acostumar com barulho de tiro, tá? É que esse vídeo aí era uma favela, você consegue ouvir mais e tal. Mas assim, eu conheço pessoas que moravam em bairros até bons, assim, e o cara fala, olha, eu ouvia barulho de tiro antes de dormir várias noites, né? Uma coisa que acaba virando comum, né? É muito triste. Agora, o mais bizarro é quando a polícia, né, finalmente consegue entrar e prender alguém, aí vai boa parte da população e começa a defender o bandido, né? Aí vai falar o quê disso, né? E ainda no Rio, dá uma olhada, né? Um homem foi assassinado a tiros por um policial no bairro do Comendador Soares, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A área é alvo constante de brigas entre milicianos e traficantes. Nossa senhora. Em um vídeo é possível ver quando o homem se aproxima carregando um revólver em uma mão. Em um vídeo... Então vai, põe um vídeo aí. O
bizarro é a naturalidade. Mas mano, a frieza, né? Pum, pum. O cara com copinho de cerveja na mão, hein? Aqui, ó, no God, olha a quantidade de gente. Nossa. O cara chega na maior naturalidade, ó. Deixa eu ver de novo. Caraca. É uma naturalidade, assim, é um cara que tá executando o serviço dele, né? É isso. O cara foi fazer o trabalho dele. Enquanto toma uma cervejinha. Enquanto toma uma Parece cervejinha. nosso presidente. Nossa, meu, que loucura. E faz isso, né, a céu aberto ali, todo mundo vendo. Não, e um monte de gente em volta, né? Como se tivesse 3 pessoas.